mal. Amém. Amém. Tem 9 presentes, né? Alguém tem pauta aí? Alguém tem pauta? Ô, Fábio. Fábio está aí? Fábio Leite. Tem alguma coisa para divulgar, ô Fábio? Fábia? Leandro entrou. Leandro, tem alguma coisa para nós, Leandro? Leandro, seu microfone está fechado, se você estiver tentando falar. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Aldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os colegas presentes nessa noite. Boa noite. Sempre tem, né? Presidente Beraldo, sempre tem, né? Legislação é dinâmica, ela não para. Então, o que a gente pode trazer aí de novos esclarecimentos aí por parte da administração tributária seria, por exemplo, a solução de consulta número 70, a solução de consulta COSIT número 70. Ela esclareceu que as gorjetas compulsórias, ou seja, obrigatórias, elas não compõem a receita bruta auferida pelo restaurante para fins de imposto de renda, de contribuição social, PIS e COFINS. Haja vista o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já ter pacificado a matéria e estabelecido que a gorjeta ela tem natureza salarial, né? E o restaurante que impetrou esse questionamento junto à Receita Federal, ele afirmou que ele destinava integralmente essa gorjeta para o empregado e que essa gorjeta ela fazia parte de todas as verbas trabalhistas do empregado. E a Receita Federal concluiu nessa solução de consulta, COSIT, tem efeito vinculante, né? Todas as delegacias têm que seguir, todos os auditores, concluiu que essa gorjeta ela não faz parte da base de cálculo do PIS, do COFINS, do imposto de renda, da contribuição social. Lembrando que o PIS e COFINS ela não faz parte no regime cumulativo, tá? Lucro presumido. Lucro real ela já é uma despesa dedutível no lucro real. E no Simples Nacional ela integra o faturamento também. Então, essa decisão ela seria em função... Repete o Simples Nacional aí. Do Simples Nacional, ela integra a receita, né? Não há uma dispensa no Simples Nacional. Na Lei Complementar 123 de 2006 e na Resolução CGE 140 de 2018, ela não dispensa a gorjeta. Então, nesse caso, um restaurante optante pelo Simples Nacional, ele tributa a gorjeta. Então, esse esclarecimento ele vale apenas para o regime do lucro presumido, né? O regime cumulativo do PIS e da COFINS e o imposto de renda e contribuição social também do lucro presumido. O lucro real não se amolda e nem para o Simples Nacional. Fábio, fala. Boa noite a todos. Nós tivemos hoje a publicação no Diário Oficial da União da Instrução Normativa 2186, de 12 de abril de 2024, né? E o que ela dispõe? Ela dispõe sobre a DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias, e define suas regras de apresentação. Então, agora, ela vai ser apresentada pela DOI Web, né? Disponível no ECAC. Então, e revoga as normativas pertinentes à DOI e anteriores a ela. Tranquilo. Escuta, o Leandro e o Fábio. O ECD vai até quando mesmo? Deixa eu pegar aqui a IN, peraí. Porque as informações por aí estão meio distorcidas. Leandro? Vou conferir aqui na instrução normativa. Deixa eu ver aqui. Põe essa instrução normativa aí, apresenta ela, a 2003, né? Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Apresenta ela, Leandro. Espera aí só um momentinho. Deixa eu buscar aqui na legislação.
A ECD é junho e a ECF é julho. A instrução normativa, Everaldo, é a número 2003/2021, 2021. combinada com a instrução normativa 2142 de 2023. É o prazo de entrega, último dia útil do mês de junho do ano calendário seguinte, né? Então, é o último dia útil de junho de 2024. O último dia útil, Último dia útil do mês de junho. junho. Junho, 06. Pois é, aí vai no lugar que falou que é o último dia de maio, certo? Que rolê esse, hein? Não, SCD é o último dia útil do mês de junho. E o SF é em julho. Sim, o SF, sim. O SF vem depois. É estimativa 2003/2021. Certamente, Everaldo, a Receita está levando em consideração, como prorrogou a entrega do imposto de renda à pessoa física, está prorrogando também a ECF, né, que era 30 de maio, sempre foi 30 de maio, a data base. Então, prorrogou para o último dia útil de junho. Consequentemente, provavelmente, mês de junho, a ECF é 31 de julho, pode ser que venha prorrogar também, né? Tem alguma notícia aí, ô Leandro? Não, até agora nenhuma notícia de prorrogação de ECF, não. Quer dizer que a ECD é o último dia do mês de junho. Último dia útil. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Sucena, tem alguma notícia, Sucena? Notícia nenhuma. Não tem notícia nenhuma, não. Não tem A notícia ECF, nenhuma. Geraldo, seria até 31 de julho de 2024. SF. Isso. Tá. Leandro, Sim. você quer me ajudar no cursozinho lá, do dia 24? Geraldo, dia 24 eu estou em viagem. Dia 24 eu não estou aqui em Goiânia. Tá, vou chamar o Fábio, então. Achei. Vai na quarta-feira. O SF. SF, Se alguma coisa mudar na SCD, agenda, SF. se alguma coisa mudar na agenda, eu te aviso com antecedência. Então tá. Alguém mais quer falar? Nós vamos acabar a reunião? Geraldo, tem mais uma Leomar. informação. Leomar Ribeiro. Liamar, perdão. Liamar Ribeiro levantou a mão. Pode falar, pode ligar o microfone. Hoje me fizeram a pergunta o seguinte, o cara me ligou perguntando o seguinte, se existe isenção dobrada? Nunca ouvi falar nisso. Existe, Leandro? Isenção dobrada. Não, entendo que o que ele quis se referir foi em relação a benefício fiscal. O benefício fiscal, você não pode gozar de dois benefícios fiscais na mesma operação. Mas é imposto de renda, pessoa física. Ah, não. Aí então ele falou em outro contexto. Não. Sei não. Liamar, Oi, tá me ouvindo agora? Estamos. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu estou fazendo uma declaração aqui de imposto de renda, pessoa física, de um cliente, que ele adquiriu umas cotas de outra empresa para entrar como sócio, só que lá o valor do capital social era 30 mil, só que ele pagou 146 mil por essas cotas.
tem a cláusula lá, tudo falando dos valores. Só que na hora de consolidar o capital social no contrato, ficou o mesmo valor, não aumentou o capital, e continuou lá. Ele pagou 146, só que no contrato é 30 mil. Como que faz? Pode ficar assim? No meu ver, pode. É porque ela está no ativo dela lá, certo? Na empresa, certo? Ela comprou essas cotas de participação. Como que é, Leandro? Fala aí para nós. Só para ela repete aí, Everaldo, para mim, Ele houve uma comprou as cotas de 2 sócios, certo? Que era 15 mil cada uma, só que ele pagou 73 mil por cada. Pagou para os sócios. Os sócios lá vão pagar ganho de capital, né? Só que Sim. no contrato social permaneceu os 30 mil. Assim, o capital era 200 mil, continua 200 mil, e só que ele pagou 146. Agora, na declaração do imposto de renda dele, agora, eu tenho que declarar que ele pagou 146 mil, mas aí vai ficar só 30 mil? Leomar, ele Foi? pagou para o sócio, não tem nada a ver com a empresa. A empresa não aumentou o patrimônio dela. Pois é, aí eu tenho que justificar isso naquele campo lá de onde a gente coloca lá as cotas, que ele pagou 146, mas que vai permanecer 30 mil. Não vai colocar, não entra em nada, no meu ver, a empresa não vai contabilizar nada, porque isso foi coisa entre os sócios, certo? Da empresa. Então, ele vendeu as cotas dele e ele vai entrar na empresa com os 30 mil dele, os 30 mil que está na empresa lá, certo? Agora, sócio que ganharam, certo? Vendendo para eles, por cento e tantos mil. Não, é isso aí, eu entendi. Eu estou falando aqui na declaração dele, dos bens dele. Ele não adquiriu por 146, eu vou colocar 146. Ele pagou pelas cotas de 30 mil. O patrimônio dele é 30 mil. Pois é, mas ele pagou 146. Mas pagou por pagar, certo? Mas o patrimônio dele continua os 30 mil. Mas vamos ver aqui, ó. Não é o que vendeu, é no que está comprando. Se ele não pôs 146, o dia que ele for vender as cotas dele para outro, aí vai ter um ganho de capital absurdo, aí vai ficar com 30, pagou 146. Ele permanece com os 30 mil. Marcos, fala. Boa noite, consegue me ouvir? Pode falar. Estão conseguindo me ouvir aí, né? Tá. Eu acho. No caso dela, a gente está falando da declaração de imposto de renda da pessoa que comprou. Como o custo de aquisição dele foi de 140 mil, na ficha de bens e direitos dele, ele vai declarar as cotas da participação da empresa, CNPJ tal, no valor de 140, por mais que no contrato esteja 30 mil. Tá? A pessoa de lá vendeu 30 por 140, ela fez ganho de capital. Ela do lado de cá não obrigatoriamente precisa fazer alteração contratual, porque ela não aportou o capital na empresa, então permanece 30, mas a cota para fins do custo de aquisição do imposto de renda é 140. E eu discordo de ti, né? Você que esteja errado, mas não concordo não, Dom Marcos. Ele comprou, ele pagou por uns 30 mil lá. Otávio. Eu compartilho com o colega aí, porque é o seguinte, quem vendeu as cotas tem que pagar ganho de capital com participação societária. E ele vai lançar na declaração de imposto de renda dele 140 mil, representando os 30 mil reais. 30 mil reais. Ele deu. Não, senhor. Não, Severino. Ele vai declarar os 146 mil, os 136 mil que foi pago, certo? Numa ação que custou 30 mil. Se custou 30 mil, ele pagou 140, isso aí é lucro em participação societária. Isso é a mesma coisa de bolsa de valores. Aí. Se o senhor compra por 10 e vende por 20, o senhor ganhou o quê? O senhor ganhou 10, tem que pagar lucro. Mas quem pagou tem que declarar o valor efetivo pago, seu Everaldo. Eu não concordo. Vai, Abrão, fala. Everaldo, boa noite a presidente Sucena e boa noite aos demais colegas. Liamar, eu também concordo com o Otávio e com o outro companheiro aí. No histórico, você vai dizer que comprou por 30 mil e pagou um raio da diferença. Especifica as duas coisas e lança o total lá que ele pagou.
Quer dizer que é o seguinte, lá nas cotas de capital, ele continua na empresa, continua com 30, e ele vai declarar que ele tem 140. Exato, Everaldo. Ele pagou um ágio, né? Pagou um ágio, certo? Então, pois é, mas não tem nada a ver com a empresa. Agora, quando ele for declaração, Everaldo, na declaração dele, ela tem que fazer isso. Ela tem que falar que comprou os 30 mil e pagou um ágio de 137. 107, né? Entendeu? Ela é específica aí no histórico. O quanto que ela pagou, quanto que valia as cotas e o ágio que ela pagou. José Walter. Boa noite. Lembrando, né, que logo nós temos que fazer a nossa votação do plebiscito, né? Não podemos deixar de votar. A partir do dia 22, segunda-feira. Exatamente. Não, aliás, terça, é? 22, segunda-feira. 22 é segunda-feira. Certo? Marcos, fala. É o seguinte, ele comprou uma parte da empresa de 30 mil pagando 140. Então, o que vale para ele é os 140 e não os 30. Os 30 é nominativo. Então, é aquilo que está na empresa constando. Porque ali, quando ele for fazer a contabilização dos lucros, provavelmente, então, acredito que essa parte aí que for acoplado ao capital vai inteirar os 140. Agora, mas na declaração não pegou dinheiro nenhum, não, cara. Oi? A empresa não pegou dinheiro, não. A não ser... Não, é claro que a empresa não pegou. Mas, não pegou, não. Não, a empresa não pegou. Mas pegou. ele comprou essa parte que estava avaliado lá por 30, ele pagou 140. A não ser que ele faça a avaliação dessas cotas e pague imposto aí. Na pessoa jurídica. Eu não concordo. O capital dele é 30 mil, gente. Severaldo, é pessoa física, Severaldo. O sócio está vendendo uma participação de 30 mil por 137. Aí quem vende, Severaldo, tem que pagar o ganho de capital. Peraí, Otávio. Capital na empresa tal. Eu vou colocar 140? Você vai colocar o valor que você pagou. Não concordo, não. Capital na pessoa física, Severaldo. Não vai chocar um com o outro, cara. Vai chocar um com o outro. Fala, Marcos. Tem que separar as duas entidades. Na pessoa jurídica, o capital social dela permanece intacto de 30 mil. Não houve um aumento de capital. Na pessoa jurídica, a pessoa física sempre trabalha com custo de aquisição. Então, a pessoa que comprou por 140, numa futura venda, ela vai apurar ganho de capital das cotas que ela tem por 140, por mais que no contrato social esteja 30. Se a gente fizer essa analogia, a cada avaliação da empresa eu tenho que trabalhar com a alteração da pessoa física, e não é sempre por custo, tá? Alguém mais quer falar a respeito? Alguém mais quer falar? Ô, Fábio. Fábia. Oi. Faz uma pesquisa a respeito desse assunto para nós. Estou pesquisando aqui. Abrão, fala. Geraldo, a votação está 4-1, né? A votação aí já está 4-1. Está 4-1, certo? Mas só porque está 4-1, eu vou baixar minha pista, não. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, Geraldo. Agora é o seguinte, olha, Abraão, eu não posso falar que eu tenho um capital na empresa registrado na junta comercial, tudo no tal, de 140 mil. Eu não posso falar isso, aí. Não, tudo bem, Geraldo. Está 4-1. Mas eu quero falar outra. Eu quero falar questionar outra questão. O produtor rural, pessoa física, envia o FDRIF. Ele paga juros para pessoa física e paga juros para banco. Isso aí precisa ser informado no FDRIF? Leandro? Repete aí, Abrão. Ele paga...
produtor rural, pessoa física. Ele paga juros em empréstimo para pessoa física e paga também para os financiamentos rurais. Esses juros precisam ser informados no FDRINF? Não, esses juros aí não tem que formar na FDRINF, não. Beleza. Respondida, Barão? Ok, Everaldo. É essa a resposta que eu esperava nisso. Então tá. Alguém mais quer perguntar? Ô, Everaldo, pode trazer um outro esclarecimento por parte da administração tributária? Pode. Solução de consulta, COSIT 84, de 9 de abril de 2024, a Impetrante era uma sociedade de economia mista e ela questionou a Receita Federal sobre as alíquotas de retenção em relação ao imposto de renda, sobre a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador, né? E a Receita Federal ela se posicionou, ela esclareceu da seguinte forma, que o percentual de retenção do imposto de renda somado à contribuição social faz uma alíquota total de 9,45%. E aí houve uma alteração no entendimento que em outras soluções de consulta COSIT, o licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador, padronizado ou customizado, ele seguia a tributação da comercialização do programa, do desenvolvimento do programa. Então, ali, até o percentual de presunção da tributação era entendido como 8 vezes 15 e 12 vezes 9, né? Os percentuais de presunção. Só que houve uma alteração na jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o licenciamento ou cessão de direito do uso do programa, ele passou a não seguir, passou a não ser acessório, né, em relação à comercialização do desenvolvimento do programa de software, né, computador padronizado ou customizado, e aí passou a ser a prestação de serviço, né, 32 vezes 15 e 32 vezes 9. E sem falar que ele já consta lá no subitem de serviço 1.05, né, da Lei Complementar 116 de 2003. Mas a empresa, a Sociedade de Economia Mista, no caso, que foi a impetrante do questionamento, que praticava a retenção, ela, além de tributar, ela estava tributando a 8 e 12 a receita de licenciamento, e 12 vezes 9, de forma já equivocada, porque a alteração já tinha acontecido aí por parte do Supremo desde 2021, e aí a Receita Federal se posicionou da seguinte forma, na solução de consulta COSIT 84, que a tributação do licenciamento ou cessão de direito do uso do programa é padronizado ou customizado em pequena extensão, e aí esse customizado em pequena extensão ele é muito delicado, porque não ficou claro um parâmetro, né, para a gente definir quando o programa ele é customizado em pequena extensão. Só se cita que é quando não configurar um desenvolvimento sob encomenda ou quando configurar um novo desenvolvimento de sistema, né? Então ficou assim muito subjetivo. Mas, enfim, o licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, tanto sendo padronizado como customizado em pequena extensão, as retenções, no caso da Sociedade de Economia Mista, ela vai fazer 9,45%, ou seja, 4,80% de imposto de renda, mais 4,65% das contribuições, né? Que é 1% de contribuição social, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. E na tributação também desse licenciamento ou cessão de direito, ele vai seguir 32 vezes 15 e 32 vezes 9, né? Então, é uma situação que é muito delicada, porque a questão do software, do programa customizado em pequena extensão, ele ficou muito elemento aberto, né? Então, ficou muito subjetivo para você definir ali quando que uma alteração de um programa
deixa de ser, deixa de configurar, né, um desenvolvimento sob encomenda ou configura um novo desenvolvimento de sistema. Ficou muito subjetivo e dessa forma ficando muito perigoso para as empresas que licenciam programas, né, que licenciam software. Porque se ela não tiver a medida exata disso, de, por exemplo, ela está customizando o programa e entendeu que essa customização foi em pequena extensão. Então, até a tributação, ela vai utilizar a tributação de 8 vezes 15 e 12 vezes 9. E aí é muito perigoso, porque se ficar entendido que não é essa customização do programa não é em pequena extensão, aí passa a ser prestação de serviço, né? Aí o que acontece? Aí vai para 32 vezes 15 e 32 vezes 9. Então, é muito delicado. Mas em relação à retenção tributária do imposto de renda e da contribuição social, ela é entendida como, primeiramente, como prestação de serviço, deixou de ser acessório, deixou de acompanhar a comercialização do programa, e aí a retenção do IR é 4,80 e das contribuições sociais 4,65, fazendo total aí de 9,45. Então tem que tomar muito cuidado quem, de repente, alguém está tributando o licenciamento, né, de um software, está tributando como comércio, por exemplo, ou como uma atividade industrial, né? 8 vezes 15 e 12 vezes 9. Tem que tomar muito cuidado. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Presidente, eu quero falar. Já Pode que falar. está todo mundo quietinho, eu quero, mais uma vez, pedir a todos aqui, os profissionais da contabilidade, os contadores, e principalmente o pessoal que vai nos assistir, continue incentivando os seus clientes a fazer a destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança, Adolescente e do Idoso. Nós precisamos aí, temos uma meta que nós estamos trabalhando, então temos um material de divulgação, se alguém precisar é só entrar em contato, que a gente encaminha, e pedir a colaboração de todos aí nesse projeto. Lembrando, né, ó, quem vai fazer isso tem que apresentar até o dia 10, né? Hein, Sucena? Não. Não? Lembrando que na destinação ele tem que pagar o DARF à parte, né? É só ele não esquecer de pagar o DARF, porque também se ele esquecer ele vai cair na malha. Então tá. Marcos, fala, Marcos. Só para completar a situação da discussão sobre o custo de aquisição, né, que a pessoa jurídica vai manter o capital dela de 30 mil, que a pessoa física vai declarar 140 no imposto de renda, por conta da Instrução Normativa 84, artigo 16, parágrafo 3º, e Soluções de Consulta 82 e 202 de 2023, tá? Sempre custo de aquisição. Tá bom, eu vou continuar. Abrão. Everaldo, só pegando um gancho aí com a presidente Sucena, é o seguinte, quando você puxa a pré-preenchida, aparece o campo lá de você fazer doação direto na declaração. Mas quando você vai fazer manual, não aparece esse campo. Alguém poderia me auxiliar nisso aí? Fala de novo, Abrão. Quando você puxa a pré-preenchida e você quer fazer a doação diretamente na declaração, aparece o campo lá para você fazer, sem problema. Mas quando você está fazendo sem ser a pré-preenchida, está fazendo manual, o campo não está aparecendo. Alguém poderia me ajudar nisso aí? Eu vou te mandar o folder, porque lá, lá aparece doação mesmo, apesar de ser destinação. Mas automaticamente na abinha, quando a gente está fazendo pelo programa, é fixo aí. A aba é fixa lá, a janelinha? Eu vou abrir ela de novo, vou puxar outra, porque no meu eu já pesquisei de todo jeito, eu não acho o campo. Será que é porque está marcando a opção de desconto simplificado? Não, porque para aparecer as doações tem que colocar o modelo completo. Ah, certo. Então pode ser isso aí, que eu não tinha observado isso aí. Obrigado pelo alerta. Do simplificado não tem desconto, não pode doar não, né? Carlos, fala.
Boa noite, pessoal. Tranquilo aí. Uma pergunta aqui, estou com uma dúvida. Da seguinte forma. Está ouvindo? Tá. Tá. É o seguinte, a gente estava enviando no E-Social a retirada para o Labore e o valor da distribuição de lucro, certo? Só que nós temos que fazer isso na REIF, né? E aí a gente estava fazendo distribuição de lucro na REIF, Prolabore no E-Social. Exatamente. Então, como nós fizemos na REIF e fizemos também no E-Social, será que vai ser tributado duas vezes ou tem alguma coisa? Não tem nada a ver. Distribuição de lucro é uma coisa e Prolabore é outra, né? Exato. Não, é porque a pessoa, às vezes, ela quer, junto com o Prolabore, ela quer a distribuição de lucro para aumentar o valor da movimentação dele mensal. Mas aí, como é que eu faço? Só a REIF, aí eu faço um recibo à parte? Como é que eu estava fazendo, Bruno? Falando. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Carlos, assim, primeiro ratificando o que o presidente Everaldo falou. Distribuição de lucros, ela é evento que guarda relação direta com a FDREINF, não com esse social. Agora, não pode confundir distribuição de lucro com PLR, né? Participação nos lucros e resultados. Esse vai lá no social. Exato, agora, não é participação, é distribuição de lucro mesmo para o sócio, né? Isso, a distribuição de lucros, ela vai na FDREINF lá no evento R4010, né? Pessoa jurídica pagando pessoa física. Agora, uma sugestão que eu te dou é o seguinte, existe um evento S3000 de exclusão no E-Social. Eu acredito até que o programa tem um campo para você entrar lá e excluir. Então, como foi um evento indevido lá no E-Social, e ele não surtiu efeitos, né? Que ele não deveria ter naquela plataforma, você pode excluir lá. Tem um evento chamado S3000 que ele exclui qualquer tipo de evento, admissão, desde que ele não tenha surtido efeito. Então, é bom você excluir esse evento lá da plataforma. É porque a gente estava colocando junto com o Prolabore assim, para aumentar o valor, né? Aí o cliente precisava, levava no banco, alguma coisa assim, e aí, na realidade, ajudava, lógico, né? Mas aí agora eu tive uma pergunta de um colega conversando um dia, ele falou, não, pode ser tributado duas vezes, tanto na social quanto na FDREINF. É melhor você entregar só a FDREINF. Falei, não, vou conversar esse negócio aí. Então, quer dizer, faz o recibo à parte e só comunica na FDREINF, então. Não, duas vezes não vai tributar, não. São plataformas diferentes e a Receita Federal consegue fazer essa leitura. Mas eu te sugiro a excluir esse evento da plataforma. Da plataforma, né? Junto com o Prolabore, né? Não mas colocar. O Prolabore ocorreu de fato? Hã? O Prolabore aconteceu de fato? O Prolabore aconteceu junto com a distribuição do lucro, no mesmo mês. Então não vamos confundir. Prolabore continua lá na plataforma, no E-Social. Exato, normal. É porque a gente está colocando no mesmo recibo do Prolabore a distribuição de lucro. Prolabore é um rendimento do trabalho assalariado. Ele continua lá no E-Social normal. Distribuição de lucros na FDRI. Só que como foi um evento desnecessário para a plataforma, você pode excluir ele porque ele não surtiu efeito. Existe um evento chamado S3000. Ele exclui qualquer S3000? S3000, isso. Vou colocar o meu nome dele aqui. É porque o meu medo era esse, né? Dessa tributação ser duplicada. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Mas não é prudente você manter um evento que não diz respeito àquela plataforma. Não tem vinculação. A distribuição do lucro não tem nada a ver com a social, né? Não. Não, então eu vou ter que fazer dois recibos. Um lá e comunicar no social só a retirada para o Labore, e o outro eu faço da FDREINF, então. Sim. Vai ter que ser assim, não, tudo bem, entendido. Certo? Beleza. Sucena. Obrigado. Sucena. Estou aqui, calma aí, presidente. Pessoal, na semana passada, eu fui notificado por alguns contadores do entorno que as guias do Simples estavam saindo com data erradas. As guias tinham que sair com data do dia 22 e estava saindo com data do dia 23. Então, nós acionamos a Receita Federal e foi avisado que tinha um erro no sistema, porque constava feriado ali na região do entorno. Então, a Receita Federal corrigiu o erro e pediu a todos os contadores que fizessem a retificação da declaração
para que o sistema reconhecesse o vencimento correto. Então, eu peço aqui, deixar registrado, que se tiver alguém que saiu com a data errada, tem que fazer a retificação da declaração, não somente imprimir o DAS novo, porque não vai fazer efeito. Eu tinha esse comunicado, presidente. Geraldo Marcelino. Boa noite. É só no assunto do Carlos aí. Se o Carlos informou a distribuição de lucro junto com o Prolabore, o que aconteceu? Foi tributado a distribuição de lucro. Então, a distribuição de lucro ela foi como se fosse tudo Prolabore. Então, o total do Prolabore, somado ao total da distribuição de lucro, foi tudo como Prolabore. Aí, o que aconteceu? O DARF do INSS ficou a maior, entendeu? Então, recolheu o INSS a mais. Agora, Não então, ele não recolheu. vai... Não recolheu. Interessante que só foi tributado o Prolabore. Não tem como aí. Não tem como. Tem, Tem, Geraldo. eu te mostro a guia e o negócio só foi tributado o Tem Prolabore. como. Tem como. Achei estranho, realmente, isso que você está falando. Se ele mandou o evento de distribuição de lucro separado, tem como. Vai tributar só o Prolabore. Mas é porque nós colocamos isso no Prolabore. É porque ele falou que mandou junto com o Prolabore. Se ele mandou junto com o Prolabore, então ele não mandou junto. Ele enviou no E-Social separado, então, porque não foi junto. Eu acredito que ele se expressou mal. Eu acredito que ele deve ter enviado 2 rubricas. Sim, aí eu concordo. Mas se não, ele, foi 2 rubricas no mesmo recibo. 2 rubricas no mesmo recibo. Não, então, 2 rubricas, por isso que não tributou. Você mandou 2 rubricas. Só foi tributado o Prolabore, mas está no mesmo recibo. Então, porque mandou 2 rubricas, 2 eventos distintos. Exatamente, 2 eventos distintos no mesmo recibo. Aí, mas no E-Social tributou só o Prolabore. Então... porque a rubrica de distribuição de lucro já está parametrizada para não incidir, né? Exatamente, ela não tem incidência. Por isso que eu estou perguntando se eu posso continuar fazendo assim ou tem que ser recibo separado. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Distribuição de lucros na FDRI, evento R43. Não, agora não. Mas informar, nós vamos informar na FDRI, certo? Só que estava junto, né? A questão é esse, é o perigo. Mas, assim, para ser prudente, acho melhor fazer os recibos separados e uma coisa social, outra FDRI. Melhor. Foi assim, porque fomos de janeiro a março nós fizemos isso. Eu vou ter que entrar lá no evento, no S3000 que você falou, para a gente arrumar. Vai ter que ser mesmo. Bem, alguém mais tem pergunta? Alguém mais? Fala, Francisco. Boa noite, Maria. Francisco. Deixa eu te falar um negócio do FDRI. Vamos supor que em janeiro o cliente tirou lá 10 antecipação de lucro. 10 datas de antecipação de lucro. Eu tenho que lançar só uma ou tenho que lançar individual? O que é, ó? Vamos supor que na antecipação de lucro, o cliente tirou, no mês de janeiro, 10 antecipação de lucro. Lá no FDRI, eu só faço um lançamento ou tem que ser individual? No meu entendimento, vai fazer só um lançamento, porque você vai do mês, viu? Isso, do mês mesmo. Mês de janeiro, por exemplo. Agora, se você quiser, eu achei uma formazinha, certo? De você ir colocando lá, distribuir, chegar no fim, pagava tudo, certo? Foi pelo banco? Não, sim, foi pelo banco, Foi transferência da pessoa jurídica para a pessoa física. Não, foi pelo banco, né? Isso, foi pelo banco. Agora, se você quiser, pode entrar comigo, que eu tenho uma formazinha para resolver isso aí, tá? Tá bom, amanhã eu vou te... Pode entrar comigo, tá? Tá bom, então. Rosmari. Rosmari. Boa noite a todos. A minha dúvida é em relação a... Como é que fala? Geraldo, deixa eu voltar naquele assunto lá, para entrar no outro assunto do menino aí. Sobre o quê, Geraldo? Pode falar. Fala, Geraldo. Distribuição de lucro.
Não quero criar polêmica com você, não, tá? Eu vou dar a minha opinião. No meu entendimento, você tem que lançar um por um, porque lá perde a data de pagamento. Concordo. Mas o total vai ser o do mês, certo? Não, o total é do mês, mas você tem que, se teve 10 distribuição de lucro, você vai fazer 10 lançamentos de distribuição de lucro, porque é pela data de pagamento. A distribuição de lucro é pela data de pagamento, mas não é por mês, não é competência. Concordo. Rosmari. Novamente, boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta sobre uma estrangeira, uma pessoa estrangeira que veio para o Brasil. Aí, ela chegou no Brasil em 2019 e era feita a declaração de imposto de renda em conjunto com a mãe dela. Esse ano, ela passou da idade, não pode mais, na verdade, em 2023, não podia fazer a declaração junto e fez em separado. Quando foi transmitir a declaração dela, informou lá que ela tinha declaração de residente no estrangeiro. Minha pergunta é, nesse caso, teria que ter sido feita alguma outra coisa quando ela veio para o país? Ou simplesmente entregar a declaração dela como dependente da mãe dela era o suficiente? Alguém entendeu aí que a Mari? Fala de novo, Mari. Foi fazer a declaração. Fala, Otávio. Eu não falei nada, senhor Verão. Desculpa. Então tá. Fala de novo, Mari. Pessoa estrangeira veio para o Brasil. Fez a hora que foi fazer a declaração dela, saiu um aviso, né? Que ela tinha uma declaração de estrangeira. Aí a minha pergunta é, tem que fazer alguma coisa, além de enviar a declaração dela, informando que ela teve os proventos aqui no Brasil e tudo mais? Alguém quer responder para o nosso colega? Sucena? Não, quero perguntar para ela é estrangeira ou é brasileira? Não entendi. Vamos lá. A cliente é estrangeira. E ela faz declaração aqui? Aí ela veio para o Brasil em 2019. E tem a mãe dela... Oi? Residencial. Ela tem documento? Tem. Trabalha aqui e tudo. Aí a mãe dela faz declaração desde 2019 com ela como dependente. Aí, ano passado, ela deixou de ser dependente da mãe. Fez a declaração, e a gente vai fazer a declaração dela esse ano sozinha. Aí, quando foi enviar a declaração dela, apareceu lá um aviso, né? Que contribuinte possui declaração de residência no estrangeiro. Aí, tipo assim, não existe, por exemplo, quando você sai do país, você tem que fazer a declaração que está saindo do país. E quando entra no país, tem alguma declaração ou é só enviar o imposto de renda mesmo? Depende. Espera um pouquinho, Sucena. E esse rendimento dela é de quê? Que ela trabalha aqui no Brasil. Não, é pelo rendimento de trabalho? Rendimento de trabalho, ela trabalha de carteira assinada aqui no Brasil. Pois é, mas aí para ser dependente, né, não pode não. Fala, Sucena. Não, ela não é dependente. Esse ano, agora de 2026, ela não foi dependente. Nos outros anos ela era, mas em 2023 ela não entrou como dependente. Tá, fala, Sucena. Não, o erro dela que está aparecendo aí é qual? Qual é o erro que está dando, que você está transmitindo? Não dá um erro, deu um aviso e aceitou transmitir, mas aí deu um aviso. Contribuinte possui declaração de residência no exterior. A minha pergunta é, isso deu algum problema? Tem que fazer alguma coisa por conta desse aviso que o imposto de renda deu? Não, você vai acompanhar lá, porque ela é de qual país? Ela deveria, lá fora, a mãe dela, como ela era dependente, ela pode estar colocando o estrangeiro residente do Brasil, está vinculando, é só um aviso. Vamos ver se ela vai cair na malha ou não, oi. Mas o problema é que, assim, aí ela deu esse aviso, né? Aí lá no imposto de renda, aí você tem que colocar lá... Aí eu fui lá no imposto de renda e marquei a entrada no país, como em 1º de janeiro de 2026, que é a de 2023. Porque ela entra como dependente da mãe dela desde 2019. Aqui. O erro foi aí, ó. Ela não é residente do Brasil de 2023, não.
Deixa eu só dar um pitaco aí, seu Everaldo, e Sustena e Rosmari. É o seguinte, talvez, eu vou chutar aqui, tá? Talvez a mãe, quando chegou no país, ela tem que ter o CPF dela. Então, é feito o CPF da mãe e o CPF da filha. Às vezes, a mãe declarou só ela que ela está chegando no país, não declarou a filha que era dependente dela. Então, ela tem que fazer também a informação para a Receita Federal que ela está residente no Brasil, naquele CPF, naquela data em que a mãe declarou, entendeu? Que a mãe declarou o imposto de renda? Não, que a mãe. Quando a mãe, pessoal, quando alguém vem do exterior para o Brasil e quando sai para o Brasil, tem que comunicar para a Receita Federal. Se você vai para o exterior, você tem que fazer a declaração de saída definitiva do país. Quando você entra, você tem que fazer uma informação para a Receita Federal que você está chegando no Brasil, certo? Aí eu estou te dizendo, talvez a mãe só informou o CPF dela, não informou o CPF da filha, que ela está chegando no país, está entendendo? Por isso que deu esse aviso na hora de você enviar a declaração pessoa física dela. E aí, como que faz? Ela tem quantos anos, Rosmari? Ela fez 24 ano passado. Ah, 24 ano passado. E ela é estudante aqui? É estudante aqui. Hã? Rosmari, entra e pergunta as respostas aí, ó. Não, peraí, velho. Fala, Leandro. Rosmari, assim, que eu estou entendendo da descrição sua. Provavelmente, essa declarante, ela já tinha condição de não residente no país, correto? Sim, ela morava fora, ela é estrangeira, ela Não, é... peraí. Não é assim morar fora. Quando eu falo que ela adquiriu a condição de não residente, eu presumo que ela entregou as duas obrigações acessórias, a comunicação de saída definitiva e, posteriormente, a declaração de saída definitiva. São duas obrigações acessórias que tem que fazer, para poder a Receita Federal entender que ela é não residente. Então, quando você entrou no programa gerador lá da declaração de ajuste anual, no momento que você coloca o CPF, a Receita Federal cruza e já identifica que essa declaração foi transmitida. Aí você clica que quando ela chega no Brasil, no momento em que ela chega no Brasil, ela traz consigo a condição de residente novamente do país. Se ela não foi colocada como dependente na declaração da mãe dela, e ela também, só por estar na condição de residente, ela já está obrigada a declarar, ela vai ela vai inserir os rendimentos dela normalmente e vai transmitir normalmente. Então, quando você colocou o CPF no PGD da Receita Federal, ele já fez o cruzamento com a comunicação de saída e com a declaração de saída. Então, agora ela passa a ser regida pelas regras normais de um residente. E não há nenhum outro processo que você tem que fazer, só na declaração de ajuste, clicar que ela agora é residente e proceder com as regras de um residente no Brasil, verificar rendimentos tributáveis e tudo mais. Então, Marcos Nunes. Levantou o braço. Entendeu, Rosmari? Então, aí, Rosmari, se você quiser ver a fundamentação jurídica, você pode notar aí, ó, Instrução Normativa SRF 208/2002. 208/2002. Isso. Aí, se você quiser dar uma olhada no artigo 2º, inciso 4, ele já traz essa questão do retorno com ânimo definitivo. Pois é, mas a questão aqui é porque, assim, não houve retorno. Ela não morava aqui. Então, não tem declaração de saída dela. Entendeu? É vez do exterior. É vez do exterior, Leandro. Ela não é não residente. Então, ela nunca foi não residente. Se ela não declarou, se ela não fez as duas obrigações. Mas o problema é o seguinte, quando ela tira o CPF, é exigência a permanência no Brasil. Então, ela assinou um documento para pegar o CPF que ela é permanente no Brasil, viu? Sim, ela sempre foi residente no Brasil. Ela não entregou as duas obrigações acessórias. Para a Receita Federal, ela é residente. Só que assim, ela estava entregando como dependente da mãe dela. Eu informava,
quando ela tinha rendimento, igual, por exemplo, em 2022 ela teve rendimento, mas foi abaixo, ela entregou junto com a mãe dela. Informou todos os rendimentos, todas as informações dela, só que como dependente. Tranquilo, como ela sempre foi residente, se a mãe dela não inseriu ela como dependente na declaração, ela vai declarar em separado caso ela esteja obrigada. Então tá tudo certo. Sim. Se ela não entregou as duas obrigações, para a Receita Federal ela é residente. Mas, Leandro, é o seguinte, deixa eu entender aqui que eu trabalho com um chinês aí. É porque é o seguinte, quando a pessoa vem para o nosso país, todos os dependentes têm que ter um CPF também, correto? O que acontece? No caso da mãe, quando a mãe chegou aqui no nosso país em 2019, ela tirou o CPF da filha e não informou que estava, a dependente não informou que está vindo do exterior, certo? É esse que é o problema, mas aí não tem nada problema, não vai ter nenhum problema para você não, Rosmary, porque a Receita Federal vai entender que ela está trabalhando no Brasil e está residente aqui, isso só foi uma advertência. Agora, uma informação para você, entra no perguntas e respostas da Receita Federal, tem lá, assim, exterior, da pergunta 111 até a pergunta 174. Perguntas e respostas do Imposto de Renda desse ano. Você vai dar 111, pergunta 111 a 174. Pode ser que você consiga alguma coisa melhor aí do que a gente está conversando aí. Não, mas eu agradeço a todos. Eu fiquei só assim, porque a mãe me perguntou se ia dar algum problema por essa questão dela estar morando aqui desde 2019 e como a declaração é de 2023, eu informei a data de 1º de janeiro de 2023. Só que, igual eu falei, ela estava, desde 2022, ela já estava trabalhando de carteira assinada e a mãe dela, todos os anos, declarou ela como dependente dela e que morava com ela aqui no Brasil. Mas a mãe dela entregou as duas declarações, ou de saída definitiva, as duas obrigações acessórias, Rosmary, ou não? Não, a mãe dela não entregou de saída, porque a mãe dela é chilena. Eles vieram para o Brasil em 2019 e desde 2019 a mãe dela entrega as declarações certinha com a filha como dependente. Entendi. Mas a mãe dela, em algum momento, adquiriu condição de residente aqui? Sim, elas têm condição de residente aqui. Trabalha de carteira assinada aqui. Marcos, fala, Marcos. Nessa questão aí, ela já era residente, né, no caso, desde 2019. A única coisa que você vai fazer diferente é que na abertura da declaração dela, a partir do momento que você faz a declaração dela em separado, lá no cadastro, na abertura da declaração de ajuste, você não marca aquele campo de adquirir a condição de residente em 2023, que ela não adquiriu em 2023, tá? Ela, quando ela veio para cá para o Brasil em ânima definitiva, ela adquiriu a condição de residente ali. Então não é marcar essa opção na abertura da 2023 dela, tá? Você deixa aquele campo normal. Mas aí a declaração não enviou, se eu não colocar, porque aí ela deu esse erro e foi lá para essa página de não residente. Aí ela só enviou porque eu marquei lá a parte de que se tornou residente no Brasil e coloquei a data de 1º de janeiro, porque a declaração era de 2023, não tinha como... Eu acredito que não tinha como eu colocar uma data retroativa. Ou, no caso, eu tenho que retificar essa declaração e colocar nesse campo essa data retroativa. Lá você não marca aquela questão de adquirir a condição de residente. Aquela pergunta é só para quem adquiriu a condição de residente em 2023. Como a sua situação, você adquiriu a condição antes, lá em 2023, pode acontecer que de 2019 até agora tem algum cadastro junto à Receita Federal tratando ela como não residente. Então, sim, é uma divergência do cadastro do CPF dela junto à Receita. Se você marcou que a data de retorno dela ao Brasil, no sentido de ser residente, adquirir a condição de residente, foi em 2023, está uma informação incorreta. E isso, sim, pode gerar problema para a declaração, porque está incorreto. Ela era residente desde 2019, não agora em 2023. Então, algum cadastro, talvez foi feita uma comunicação lá atrás, talvez a mãe fez alguma comunicação, alguma coisa no cadastro dela, desses 4 anos, foi feita junto à Receita. Então, tem que ver primeiro o cadastro, tá? O Geral saiu, né, Geral? Geral Marcelino? Não, é porque eu ia falar exatamente o que o menino falou aí agora, porque ela realmente não passou a ser residente, não foi 2023, deu 2019, ele falou tudinho que eu ia falar aí, o menino aí, ó, aí não precisa repetir, tá?
Fala, Fábio. Fábio, você está com o microfone fechado. Fábio, você está com o microfone fechado. Um esclarecimento sobre essa questão de residente e não residente. Lá na pergunta e resposta 123, fala o seguinte: como é considerada a pessoa física que se retira em caráter temporário do Brasil ou, se em caráter permanente, sem a apresentação da comunicação de saída definitiva no país? Ô, Fábio, é entrada no país, né? Não é saída do país, meu amigo. Ela nunca Porque ela nunca ela fez entrou a no comunicação, ela Brasil. não é. Deixa eu concluir. A pessoa física que se retire do Brasil em caráter temporário ou, se em caráter permanente, sem a apresentação da comunicação de saída definitiva do país, é considerada, inciso 1, como residente no Brasil durante os primeiros 12 meses consecutivos de ausência. Inciso 2, como não reside a partir do dia seguinte àquele em que complete 12 meses consecutivos de saída. Entendeu? Então, passou de 12 meses, já não é mais residente aqui. Tá desde 2019, Fábio, porque ela entrou aqui no Então, ela país. já está como saída definitiva, não precisa fazer Não é declaração. saída, cara, é entrada no país, meu amigo. Não é saída, é entrada no país. Meu amigo, para ela voltar, ela dentro de 12 meses... É entrada, Fábio. É saída, Fábio. Então tá bom, eu não vou discutir mais não. Fábio, é entrada no Brasil, Fábio. Não é saída, é entrada. Mas o que é que está Eu trabalho para chinês, cara. Acessória. Não é obrigação acessória de fazer o documento de saída definitiva? A Receita Não é, cara. É entrada, meu amigo, é entrada. Eu não vou discutir com você, não. Ela não foi brasileira, ela veio para o Brasil em 2019. Ela só vai fazer a entrada definitiva. Tá com um canto, peraí. Sucena, fala. Pelo amor de Deus. Acho que a gente já tinha encerrado o assunto, então eu vou passar para o vice-presidente Otávio, agora como vice-presidente do CRC, que eu gostaria que ele falasse para todos sobre a nossa campanha de atualização cadastral. Presidente Sucena. Boa noite, presidente. É o seguinte, pessoal, aproveitando a oportunidade, o Conselho Regional de Contabilidade está numa campanha para que possa levar, através de um sorteio, o pessoal que fizer a atualização cadastral no Conselho Regional de Contabilidade, haverá um sorteio para ir no Congresso Brasileiro de Contabilidade em Camboriú, no mês de setembro, de 7 a 11, 7 a 9, né, presidente? Se eu não me engano a data, não me recordo certo. Pois é, então, aí, vocês que estão aqui no grupo aí do sindicato, vocês fazem a atualização cadastral de vocês, atualizem seus endereços, e-mail, telefone, e vocês poderão participar de um sorteio para levar vocês ao Congresso Brasileiro de Contabilidade, com tudo pago pelo Conselho Regional. Tá ok? Abrão, fala. Doutor Otávio, quem votou na eleição precisa fazer esse cadastro? Porque na eleição falou que se tivesse uma divergência, fazer. Eu não fiz e não tive problema. Mesmo assim, precisa fazer? Sr. Abraão, é o seguinte, acontece que nós temos e-mail desatualizados, telefone desatualizados, endereço desatualizados no nosso sistema de cadastro. Então, a gente está nessa campanha para que a gente possa atualizar os nossos dados cadastrais aqui no Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Mas colaborando aqui, Otávio, com o senhor Abrão, sim, presidente. Senhor Abrão, o senhor pode entrar no seu cadastro e completar algum dado que esteja faltando, né? Às vezes um endereço residencial, um comercial, acrescentar um ou outro telefone. Isso aqui não é uma campanha para privilegiar quem não está com os dados irregulares, não. Qualquer um pode ir e colocar a informação. Inclusive, eu entrei lá e vi que não tinha um endereço aqui faltando quadrilote aqui da minha casa. Então, fui lá e atualizei. Segue a dica. Ok, obrigado. A minha pergunta é o seguinte: o sorteio é para todos que tiverem dia, não é só aquele que tu atualizou, não, né? É, Sucena?
Seu Everaldo, eu acredito, seu Everaldo, é para quem fizer atualização, né? Só para quem Aí, fizer atualização? Presidente Sucena, aí, nós vamos fazer esse Quem está corte? Não atualizado pode. não pode entrar no sorteio. Não, assim, ó, essa primeira campanha foi desenhada até a pedido do vice-presidente Otávio para a gente poder melhorar a nossa comunicação. Então, foi uma forma que a gente viu dentro da legalidade, né, de atualizar nosso cadastro e que as informações chegassem corretamente. Então, assim, infelizmente, a campanha de pagamento a gente não pode fazer, mas eu estou correndo atrás, porque eu conheço alguns regionais que sorteiam até carro. Mas a gente ainda não chegou nesse patamar, viu, presidente Everaldo? Mas, Otávio, já fica aqui a sugestão do senhor Everaldo, para que o ano que vem, que é o ano de Conescap, né, a gente poder levar isso para quem pagar, ou quem tiver com a anuidade em dia até tal época, né, para prestigiar realmente quem está em dia e tudo. Vamos pensar isso para Conescap, tá, senhor Everaldo? Seu Everaldo, Mas aí também... eu acho injustiça, certo? As pessoas não estão em dia, aí, se ele se colocar em dia, aí vai ser sorteado. Aqueles que estavam em dia, não entra em nada, né? Aí é injustiça, viu? Não, mas o senhor pode atualizar qualquer dado lá, senhor Everaldo. Por exemplo. Dado. Se eu tiver o que é que vou atualizar, ué? Não tem então, nada é o seguinte, para atualizar. O senhor me permite eu entrar no seu cadastro amanhã e ver seu cadastro, para ver se está? Então, Otávio, vamos ver o cadastro dele, né? Mas vamos supor assim, ô Lucena, a pessoa está rigorosamente em dia. Vamos supor, 50% está em dia, certo? Agora, o outro 50% é relaxado, certo? Não está em dia, certo? Agora, você vai fazer uma campanha para aqueles outros relaxados e aqueles que têm em dia não está. Não é mas justo. Calma, em maio nós vamos soltar outra campanha com o Sebrae. Calma, senhor Everaldo, calma, não queira ficar muito antecipado, calma. É uma coisinha de cada vez, né, Otávio? Exato, é. Mas aí é o seguinte também, senhor Everaldo, presta atenção aqui. Nós renovamos aquele convênio com a Goiás Fomento, do qual o contador pode obter financiamento, empréstimo para a Goiás Fomento, desde que ele esteja em dia com o conselho. E já é uma situação em que ele pode atualizar seus cadastros. Outra situação, nós fizemos um convênio com o SESC, do qual todos os contadores habilitados ao Conselho Regional de Contabilidade e em dia com as suas anuidades, poderá fazer suas carteirinhas do SESC e se beneficiar. A presidente Sucena falou também que nós estamos trabalhando num convênio com o SESI, não é isso mesmo, presidente? Para que... Vai assinar até semana que vem. Aí, ó, com o SESI também. Então, para que esses contadores que estão aí inscritos junto ao Conselho Regional, para ele fazer a carteirinha do SESC, a carteirinha do SESI, aí sim ele precisa estar regular, de maneira financeiramente também, né? Para que ele possa usufruir desses benefícios que nós estamos fazendo esses convênios com essas entidades, tá ok? Bom. E eu vou contar para o senhor, senhor Everaldo, você sabe qual? Eu estava tendo uma reunião ontem sobre a cobrança. As pessoas não acreditam, mas hoje o CRC Goiás é um passivo a receber de 16 milhões. É brabo. É brabo. Tá bom, não vou questionar, não, deixa eu falar. O que mais, pessoal? Não adianta. Nilton, fala, Nilton. Vai, começou, quer ver? Pode quebrar? Fala, Nilton. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Otávio e os demais colegas contadores. Começou os impostos de renda, vem os problemas, né? Mas a minha pergunta é simples, talvez, para vocês. Em relação à declaração que eu recebi hoje para fazer, ela tem lá ela recebeu de herança em 2021. Ela pagou ITCD no valor de 595 mil, que era um apartamento. Agora ela resolveu vender o apartamento. Vai vender o apartamento, o que ela achou nesse apartamento foi 250 mil, e vai vender por 250 mil. O que ela tem que pagar mais sobre isso? Não, primeiro, Nilda,
quem vai pagar o ITCD é o... Quem é vende? o, Comprador. é o quê? Comprador, ué. É o comprador, ué. Comprador. Pois é, mas ela recebeu de herança Mas ela está vendendo um apartamento. Aí ela não tem que pagar nada de ITCD. Ela está vendendo abaixo do custo. ela recebeu de herança o apartamento. Sim, certo? isso é verdade. Agora, 500 esse mil, apartamento, vendeu por 250, não tem imposto. É porque quando ela recebeu de herança, lá foi avaliado pelo o Estado, que é Minas Gerais, 595. 595. Aí ela foi lá, colocou na declaração dela 595. 595. Por que pagaram Aí ela vai vender por 200 agora. Agora ela só acha 250 no apartamento e vai vender. Então não vai ter ganho de capital nada. Ela não vai ter ganho de capital, ela não vai pagar nada, né, de TCD, porque quem vai pagar é quem compra, tá certo? Quem compra. Tá. E ele pode entrar na pessoa física dela, normal, o dinheiro, não é isso? Normal. Sim, e outra questão. Peraí, Everaldo, outra questão. Se for o único imóvel, você goza do benefício até R$440 mil, se for o único imóvel. Mas é do prejuízo. Eu falo assim também, Everaldo, eu sei, tô alertando ela. Não, mas não é o único imóvel dela, não. Ela já tem outros imóveis. Não, então tá, então não tem como se beneficiar. Nessa operação que você está falando, não tem que pagar nada, tá tudo ok. Só fazer o ganho. É só fazer o ganho de capital, tem que fazer o ganho de capital e anexar junto à declaração. De qualquer forma, tem que fazer o ganho de capital, né? Não vai pagar nada, mas porém tem que fazer o ganho de capital. Sim. Negativo, é? Não, você faz o ganho de capital, ué. Deu prejuízo. Pois deu prejuízo, né? Vai fazer o ganho de capital. Olá. Bem. E deixa eu continuar fazendo outra pergunta agora. Eu tenho que falar essa pergunta. Ô, Nilta, eu faço uma pergunta. Lá em 2021, quando ela recebeu essa herança, ela declarou em 2022. Qual o valor que ela declarou? O valor de mercado ou o valor que estava na declaração anterior? Não, ela declarou no valor de 595, do qual eles receberam o ITCD. Tudo bem, porque se ela declarou por valor de mercado, que você falou, tudo bem, mas se ela tivesse declarado pelo valor na declaração da pessoa falecida, aí sim, aí tinha ganho de capital. Não, ela pagou de acordo com o que pagaram o ITCD, né? Agora o valor que estava na declaração dele... Você ver do espólio, quanto que ela tem declarado? No espólio, né? Isso, porque ela veio com essa declaração de Minas agora, né? Que ela recebeu essa herança. Precisa ver, na época, se o espólio pagou o imposto certo de herança, né? Não, Everaldo, mas aí não precisa de olhar isso, não, porque se o espólio pagou ou não pagou, lógico que você está correto, porque o espólio tinha que fazer o ganho de capital para a pessoa que recebeu declarar o valor que ele fez o ganho de capital. Exatamente. Agora, se ele não fez, mas ela declarou lá em 2022 pelo valor de mercado, aí já... Quer dizer, vamos esquecer esse espólio, mas não está correto, né? Não está correto. Diz ela que nessa época mesmo, esse apartamento não valia 595, mas o Estado lá avaliou e fizeram eles pagar o ganho de capital baseado nesse 595. Aí eles pagaram, né? E ela, como diz o outro, está recebendo de herança, qualquer tanto é tanto. Eu acho que eu senti assim deles. E aí agora... Mas quanto que o espólio estava com esse apartamento declarado? Meu irmão, eu não sei. Aí ele vai passar do espólio para ela, certo? Pela declaração lá. Se ela passar mais, ela vai ter que pagar o ganho de capital. Mas eu acredito que não. Pelo que ela falou, eu não sei se ele pagou o ganho de capital. E nem quanto que estava na declaração dele.
Só o que ela me falou foi isso. Ela falou, olha, esse apartamento não valia 595, mas o Estado avaliou, nós pagamos o ITCD em cima de 595, mas nessa época mesmo, nós mandamos avaliar lá, não era isso, era bem menos. E agora eu só acho 250 mil, que é o que eu vou vender agora. Eu falo isso porque a Lena tem uma casa, avaliou por 600 mil, certo? E eu tive que declarar por menino só os 300 e pouco. Porque se eu declarasse mais, eu tinha que pagar o ganho capital. Na sua declaração estava 300 e pouco. E foi pago o ITCD por 600. Eu não coloquei nada. Aí eu discuti isso na época, certo, com o pessoal aqui, falou assim, não, Everaldo, você não pode colocar, certo, porque se você colocar alguma coisa a mais que estava na declaração, você tem que comprovar, certo, o esporte tem que pagar o ganho capital. Na sua declaração estava 350. Fala outra pergunta. Eu entendi, eu vou conversar com ele amanhã. Deixa eu fazer outra pergunta, agora é outro assunto. Em relação àquela contribuição assistencial, no caso, eu tenho que escolher um sindicato que, dentro da área de cada um, para começar a recolher? Nilda, ninguém quer falar sobre esse assunto, certo? Ficou decidido que quem vai decidir é a empresa, certo? Pronto. Essa foi o questionamento que nós fizemos. Tá? Aí qualquer colocação que alguém colocar aqui, ó, não vai valer nada, viu? Uai, meu irmão. Essa é boa. Essa é boa. Mas, é boa. Esse pitaco vai dar. Fala, é Brão. obrigado ou não é obrigado? Fala, Brão. Ô, Nilton, boa noite. Boa noite. Aí você tem que ver a empresa em qual categoria que ela encontra e qual é o sindicato que rege a empresa. E ver se na convenção fala sobre isso ou não. Entendeu? Então, o melhor caminho é esse aí. No caso, se achar em Anápolis, é Anápolis, achar em São Paulo, é São Paulo, aonde tiver. O território não importa, né? Você tem que ver a vinculação da empresa em qual sindicato. E assim, a convenção do sindicato fala sobre esse assunto. Tudo bem, então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Hoje eu vim devagar, deixa para a próxima agora, que eu venho com muitas. Ave Maria. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Ailon. Eu é contigo mesmo, Everaldo. Aquele probleminha meu lá, o pessoal não resolveu ainda. Dá uma cobradinha nele para mim amanhã, por favor, para eu não precisar. Sobre o quê? Aí é comigo aqui, né, Valeu? Tá. Oi? Aí você liga para mim. Era para mim não precisar ligar para você, por isso que eu estou te falando hoje. Pode ligar, pode ver não. Então tá. Leandro, fala. Everaldo, só para concluir aqui sobre aquele assunto lá da distribuição de lucros lá atrás, em que a antecipação ela é paga em várias parcelas, há uma determinação lá no manual lá, e realmente é por pagamento, tá? Então, se teve 4 antecipações, tem que colocar em 4 datas diferentes, igual o Geraldo está falando anteriormente. Tá certo. Eu concordo com ele, certo? Mas eu tenho uma maneirinha, tá? Sucena. Presidente, já que está quase encerrando, só para dar um aviso. No dia 22, nós vamos fazer um encontro fechado via Zoom com o sindicato SINAT para falar sobre o DIFAL, porque o SINAT ele tem uma medida judicial. Quem vai fazer essa palestra é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, e como o pessoal está questionando, falando muito, eles nos procuraram, então nós vamos falar. Então, quero convidar aqui todos os contadores para participarem dessa palestra, e nós vamos também chamar outros sindicatos que têm. Uns já têm transitado e julgado, porque saiu uma decisão, a decisão que colocou inconstitucional o pagamento do DIFAL via decreto do governador, né? Então, o pessoal está entrando com os pedidos de restituição. Então, quem quiser, participe dia 22.
O DIFAL é sobre a compra ou sobre a venda? Aí pergunto pro Leandro. Isso aí que ela está se referindo, Everaldo, é a aquisição interestadual para comercialização, industrialização ou produção. Então tá. Pela aquisição. Aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização. É pela aquisição, não é pela saída. Tá, tranquilo. Não é, mas aí tem que tomar cuidado, porque a aquisição tem para consumo e tem para imobilizado. Aí tem que falar que é para comercialização, industrialização ou produção. E, inclusive, um questionamento, já que nós estamos falando de FAO, questionamento que a gente já fez na Secretaria da Economia sobre a questão da diferença do ICMS, do estoque das empresas do Simples, que o Leandro trouxe semana passada, né, esse questionamento, da comprovação de como que vai ser a fiscalização. Nós estamos aguardando retorno, e assim que tiver, vamos trazer aqui para vocês. Beleza. Alguém mais quer falar? Alguém mais Everaldo, quer falar? aproveitando esse gancho, né, que a presidente Sucena falou, Everaldo, e presidente Sucena, vale lembrar que algumas pessoas estão entendendo que as empresas optantes pelo Simples Nacional não têm que realizar essa diferença. E, na verdade, essa obrigatoriedade ela é para o contribuinte substituído, né, independente do regime tributário. E essa foi... Eu tive contato com proprietário de supermercado e proprietário de supermercado até orientado equivocadamente, dizendo que os optantes pelo Simples Nacional não recolhe, não tem muita informação desencontrada nesse sentido. Inclusive, presidente Everaldo, foi a primeira pergunta que nós fizemos, foi sobre as empresas do Simples, e é isso aí que o Leandro falou, tem que pagar. Tá bom. Alguém mais quer falar? O Everaldo, aproveitando também um gancho da presidente Sucena, e o que ocorre é o seguinte... Geraldo, desliga esse microfone, Geraldo. Geraldo. Tá ótimo, obrigado. Fala, Leandro. Viu? Então, presidente Sucena, em relação a esse diferencial de alíquota na aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização, o que ocorre? A cobrança dele via o decreto 9.104 de 2017, ele viola o princípio da estrita legalidade, porque esse ICMS ele só poderia ser cobrado via lei, ele não poderia ser cobrado via decreto. Então, ele viola o princípio da estrita legalidade. Então, os contribuintes que ingressarem inicialmente com um processo administrativo, eles têm argumentos sólidos para terem parecer favorável perante o Estado. Aí, se caso o Estado for desfavorável, aí não, o problema, Leandro, é o seguinte, a gente vai trazer 2 advogados para falar do assunto, para que quem quiser tentar restituir, né, o que foi cobrado em 2019 até agora, mas já com ação transitada e julgada, porque as federações entraram, né? Então, a importância aí, ó, de estar filiado ao sindicato. Então, as empresas que tiverem o benefício, estiverem filiadas ao sindicato, a ação já transitou e julgada, então é só entrar com o pedido. Então, nós estamos trazendo, esse vai ser um outro tópico, nós estamos trazendo um advogado do Mato Grosso do Sul, que tem da federação de lá. Eu já reuni com a federação aqui de Goiás, que eles entraram com uma ADI, né? E com a Comissão de Direito Tributário da OAB. Então, é um direito adquirido das empresas, mas tem que estudar caso a caso, né? Tá bom. Sim. Na verdade, entrar pelo sindicato é a melhor maneira, né? Porque entra de forma coletiva. Entrar de forma individual é mais difícil. Suceno Leandro, eu pergunto, a partir de agora é obrigado a pagar, né? Desde o ano passado, né? Tá bom. Aí o pessoal vai entrar com esse questionamento, certo? E eu pergunto, 95 das empresas do estado de Goiás, ela não tem condição de você aguentar a fiscalização, viu? Eu acho muita loucura, certo? Mas e quem disse que tem fiscalização, gente? O povo não dá conta de fiscalizar. Vou falar sério. Minha filha, quando ele for devolver o dinheiro, minha filha, olha, Sucena, quando eles for devolver o dinheiro, ele só vai devolver através da fiscalização, Sucena. Não, concordo com o senhor, não. Não concordo com o senhor, não. Porque se fosse assim, esses vendedores de milagre que recuperam crédito... Das empresas, o que o pessoal sonega é coisa de louco. Coisa de louco.
Olha só, se a gente for analisar por essa ótica, presidente Everaldo, essas empresas que estão vendendo facilidade de crédito e recuperação e que a Receita paga com 90 dias, né? Não estaria tudo sob fiscalização e não está. A questão é direito? É direito. É direito aí. Mas estão correndo risco, estão. Eu não Abrão, vejo essa forma, não. Estão correndo risco. Abrão. Se fizer coisa errada, né? Abrão. Era só para perguntar aí o Leandro, nesse caso do contribuinte substituído, tem que fazer agora, a gente recolhe a preço de custo com IVA ou preço de venda? Não, aí você vai utilizar o preço da entrada mais recente da mercadoria, certo? Inclui o NVA ou pauta, a depender do produto, né? E aplica a alíquota de 19%. Sei, então é pela última entrada, sem IVA. A entrada mais recente. Sem o IVA. Não, primeiro você pega o valor da entrada mais recente do produto, aplica o NVA. Tá. E multiplica pela alíquota de 19%. Beleza. E lembrando, Abrão, um detalhe, foi bom até você ter perguntado isso, que é outra informação equivocada que está circulando por aí. O estoque de substituição tributária que você vai levantar dos produtos sujeitos a esse regime são os produtos que são substituição tributária, mas que eram sujeitos a 17%. Na posição de 31 de março de 2024. Porque você pode encontrar, por exemplo, cerveja, que é substituição tributária, mas a alíquota dela é 25%. Essa não vai entrar. Essa eu não vou precisar levantar. Então, assim, não é tudo. É os produtos que tiveram a alíquota majorada de 17 para 19, em que 31 de março era 17. No meu caso, é lubrificante e pneus. Óleos e lubrificantes são itens que era 17%. Pneu também. Aí você vai ter que fazer esse levantamento deles. Agora, o que for alíquotas específicas, que forem, ou seja, foram que em 31 de março eram superiores a 17, aí você não vai levantar. Perfeito. Obrigado. Fábia, fala. Não, é só eu não entendi. O doutor Abrão aí está levantando para fazer a questão da majoração? É isso? Sim, Fábio, esse substituído. Não, a partir de 31 de março, né? Tá, mas aí você não tem que explicar, não é só 2%, não, Leandro? Essa mudança de 17 para 19. 19%, porque você vai deduzir do ICMS do fornecedor que foi retido. 19%? Tranquilo. Segundo o parágrafo 2º do artigo 80 lá do RCTE, do anexo 8º, eu já paguei os 17 quando eu entrei na substituição, agora eu vou pagar só os 2. Não, você vai pagar 19, vai se subtrair. Você vai subtrair do ICMS retido lá do fornecedor. 17. Não, a minha pergunta o questionamento aí eu tenho produto de substituição tributária em 31 de março. Com a 1º de abril, a alíquota saiu de 17 para 19. Eu vou ter que calcular, para atualizar o meu crédito, é só 2%. Não, 19. Está lá no parágrafo 2º do artigo 80 do RCTE. Mas é isso mesmo. Não sei. Senão eu paguei 17 mais 19, vai dar 36, 46, 36. Eu só vou pagar 2%. A diferença do 17 para 19. Essa é a diferença. Está lá no parágrafo 2º do artigo 80 do anexo 8º. Eu vou entrar lá no artigo novamente e vou olhar lá. O parágrafo 1º do artigo 80 do anexo 8º do RCTE. Tem questionamento, não. Alguém mais quer perguntar? Não, Fábio, não é mais. É 19 menos 17. Dá 2%. É 2%. Ué. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Ligue no microfone. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.